Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da importância do uso de cabos elétricos de qualidade em uma instalação elétrica. Isso é muito importante para garantir a segurança, evitar incêndios, né? Então, o foco da aula é mostrar para vocês que, em caso de utilizar cabos de segunda linha, você tem sérios riscos de incêndio, fuga de corrente na sua instalação elétrica. Então, observe essa aula, acompanhe ela em detalhes. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica. Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é uma aula sobre a importância da qualidade nos condutores elétricos flexíveis que vocês utilizam nas instalações elétricas residenciais, né? Eu vou apontar a importância e porquê de usar cabos de qualidade. Primeiramente, os condutores elétricos, eles são acomodados dentro de eletrodutos. E geralmente as instalações residenciais, apartamento e residências, né, os condutores estão embutidos na parede, por isso que a gente utiliza o método B1. Então, a qualidade dos condutores elétricos flexíveis, que são geralmente embutidos na parede, como eu comentei com vocês, é de fundamental importância para a segurança da sua instalação elétrica, o bom desempenho dela e a conservação da energia. Bom, o bom desempenho todos sabem, os cabos de segunda linha podem ter problema de aquecimento, que eu vou mostrar mais à frente, você vai ter perda na qualidade de energia, você vai ter uma perda por efeito Joule maior. Então, os cabos flexíveis é de suma importância ser cabos de primeira linha. Os cabos flexíveis eles vão garantir a eficiência das instalações elétricas residenciais com segurança e economia, quando você faz uso de cabos de qualidade, de primeira linha, né? Os cabos flexíveis, todo mundo sabe que ele facilita a instalação em eletrodutos, né? E facilita também, pessoal, a ligação de tomadas e interruptores. Então, ele tem uma facilidade de fazer as conexões. E também vai, em função disso, ele vai economizar mão de obra. Mas é importante que os condutores tenham qualidade. Bom, dito isso, quando você faz uso de condutores de segunda linha, você tem aquele velho ditado que a gente fala, o barato sai caro. Por quê? Porque o uso de condutores de segunda linha geralmente são apresentados no mercado como similares, são mais baratos. Ele pode ocasionar prejuízos e propagar incêndios. Isso é muito importante, né? Então, a NBR 5410, ela comenta seu objetivo é garantir a qualidade e a segurança. Para isso, nós temos que dimensionar cabos adequados de qualidade de primeira linha. Se eu não faço isso, eu vou ter prejuízo e posso propagar um incêndio. Então, proteja, na verdade, o seu patrimônio com segurança e qualidade, usando produtos de qualidade. Só um exemplo que vocês podem observar, que os cabos que a gente compra para as instalações elétricas residenciais são cabos de 100 metros. Apesar da indicação de 100 metros, os cabos de segunda linha, né, eles sempre, né, apresentam um comprimento diferente de 100 metros. Né? Então, o que eu coloco aqui é, apesar da indicação de 100 metros, nem sempre os produtos de segunda linha possui esse comprimento adequado. Já os cabos de primeira linha, a medição, são cabos de boa qualidade e a medição são realizadas por equipamentos eletrônicos, que garante que os rolos dos cabos de primeira linha tenham necessariamente 100 metros, como é estabelecido
lá na caixa dos cabos. Ok? Então, o barato sai caro, levando em risco incêndio, propagação desse incêndio e trazendo insegurança quando você faz uso de cabos similares, conhecidos como cabos de segunda linha. Bom, outro ponto importante, a união flexível dos cabos. O cobre puro, que é utilizado nos cabos de primeira linha, é um cobre que a gente chama de cobre recosido, em um processo muito rigoroso e contínuo, o que aumenta a sua flexibilidade, facilita os trabalhos nas emendas, dobras, ligações em tomadas e interruptores. Outro ponto importante, que os cabos de segunda linha, o cobre apresenta impurezas. Então, o cobre utilizado nos condutores de primeira linha são cobres, né, de qualidade e eles passam por um regime contínuo. Já os cabos de segunda linha, eles apresentam no cobre impurezas e essas impurezas fazem com que a resistividade do cobre seja aumentada. Logo, se a resistividade aumenta, vocês podem observar pela segunda lei de Ohm que a resistência do cabo aumenta. Se a resistência do cabo aumenta, o que isso produz? Maior perda por efeito Joule, ou seja, mais energia vai ser gasta fazendo uso de cabos de segunda linha. O cobre utilizado em condutores de segunda linha com alto grau de impurezas, como eu comentei, provoca superaquecimento e pode originar fugas de corrente, né? Pode dar choques elétricos, curtos-circuitos e incêndio. A norma do padrão internacional, essa norma estabelece que a resistividade do cobre a 20 graus é 1/58, ou seja, 0,1724 ohms vezes milímetro quadrado por metro. Então, cabo de segunda linha não tem um tratamento adequado. Isso faz com que a resistência aumente, você vai ter fuga de corrente e podendo até ocasionar incêndio em função da percepção de que a resistividade ela não passa por um processo contínuo, né? Ou seja, o cabo, né, a construção do cobre recosido não tem impureza, ele tem algumas impurezas internas. A prova da balança, né? A balança também mostra que os cabos de primeira linha possuem um peso constante. Então, veja bem, os cabos de primeira linha apresentam peso constante. Já os cabos de segunda linha, eles apresentam pesos variáveis, né? Os de primeira linha, o peso normalmente é maior do que o dos produtos de segunda linha. Bom, utilizar a isolação uniforme em torno do condutor é mais um item de segurança, que esse item é visto aonde? Nos condutores de primeira linha. O aditivo que é colocado, que é um aditivo deslizante, utilizado nos condutores de qualidade, é também uma vantagem deles, né? Facilitando a instalação, né? E reduzindo os custos de mão de obra, fazendo uso de cabos de primeira linha. Bom, muita gente utiliza cabos recuperados. Aqui eu vou citar um pouquinho sobre os cabos recuperados. O isolamento especial de bons condutores permite em regime contínuo a temperatura de 70 graus e 85 aqueles cabos mais resistentes, com total segurança. O isolamento utilizado nos condutores de qualidade inferior, à base de policloreto de vinila, que os cabos recuperados de PVC, tem vida útil curta e aumento dos riscos. Então, você fez recuperados, os cabos recuperados. Esses cabos recuperados, eles têm vida útil curta, né? O isolamento utilizado nos condutores de qualidade inferior à base de PVC, os cabos recuperados,
ele tem vida útil curta. Isso aumenta os riscos na sua instalação elétrica. Bom, aí a gente diz que o herói é um herói anônimo. Na verdade, o herói, que são os cabos das instalações elétricas, ele não é anônimo. Os condutores de primeira linha, acrescidos do item anti-chama, livres de halogênio, que são a constituição de vários produtos que, quando em chamas, geram gases tóxicos, né? Os cabos de primeira linha que estão livres de halogênio com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, eles são totalmente seguros, pois não propagam incêndios. Já os cabos de segunda linha, existe um risco muito grande. O material dos condutores de segunda linha não possui característica anti-chama, propagando o fogo com facilidade e emitindo uma fumaça escura e com gases tóxicos. Vida curta dos cabos de segunda linha. Quando instalados corretamente, os condutores de primeira linha, eles apresentam uma vida útil superior a 30 anos, em perfeitas condições de uso, tá, pessoal? As cargas dimensionadas de forma adequada, os disjuntores, os condutores, né? A utilização de condutores de segunda linha geralmente resulta em vida útil com mais chances de curto-circuitos, choques elétricos e incêndios, os cabos de segunda linha, além de reduzir a vida útil. Segurança total nos cabos. Os condutores de primeira linha obedecem às mais rigorosas normas nacionais e internacionais de qualidade. Os seus componentes são testados e submetidos e ensaiados, pessoal, a rigorosos processos de fabricação, em laboratórios que são modernos, para oferecer a segurança para o consumidor, que vai estar fazendo uso e especificando sua instalação elétrica de forma adequada. Bom, diante disso, os cabos são classificados em 4 categorias. Vamos na primeira categoria, que é o cabo propagador de chama. O cabo, quando submetido a uma ação direta da chama, mesmo por um curto intervalo de tempo, ele entra em combustão e mantém, mesmo após a retirada da chama ativadora. Tais cabos, eles podem contribuir para o desenvolvimento e a propagação de incêndios. O polietileno, que a gente chama de PE, pode ser considerado material propagador de chamas. Então, essa é a primeira categoria. Segunda categoria, cabo não propagador de chama. A chama se auto-extingue após cessar a causa ativadora daquele incêndio. O comportamento desses cabos em relação ao fogo depende, em grande parte, da exposição à chama, da intensidade dessa chama e da quantidade de cabos agrupados, se você tiver. O PVC e o neoprene podem ser considerados materiais não propagantes de chamas. Os cabos de instrumentação, seguindo a norma NBR 10300, isolados em PVC, eles podem estar nessa categoria. E temos os cabos resistentes a chamas. Com esses cabos, a chama não se propaga, mesmo em caso de exposição prolongada, quando submetido a um rigoroso ensaio de queima vertical, né? Efetuado em feixe de cabos com concentração de material combustível. Então, eles seguem a norma NBR 247-3. Os condutores isolados de cobre com polielefina não halogenada, como a gente pode dizer da Prisma, os cabos da linha Afumex 750 volts, né?
bem como os cabos unipolares ou multipolares com isolação de EPR e cobertura também em poliolefina não halogenada, né? E eles enquadram nessa categoria e são resistentes à chama. E a última categoria mais forte de cabos é o cabo resistente a fogo. O cabo tem a característica de permitir e manter um circuito em funcionamento em presença de incêndio. Ele está regido pela norma 10301, exposição direta a chamas com temperatura de 750 graus, ele resiste durante 3 horas. Quando consumidos pelo fogo, os cabos eles podem emitir uma quantidade de fumaça tóxicas e gases tóxicos, né? Essa característica ela está associada à composição dos materiais do isolamento e à isolação e à cobertura desses cabos unipolares ou multipolares. Para evitar que os cabos emitam grandes quantidades de fumaça escura, né, que são os cabos halogenados, essa fumaça dos cabos halogenados são tóxicas, né? Aí são construídos os cabos não halogenados, né? Foi desenvolvido o composto do poliolefínico não halogenado, ou seja, ele não produz fumaça tóxica. Então, todos esses dados é muito importante para que vocês conheçam a importância da qualidade, da segurança das instalações elétricas, fazendo uso de cabos de primeira linha. Para construir essa aula, eu utilizei, né, os dados da Prisma, Manual das Instalações da Prisma, e a norma NBR 5410 de 2004. Pessoal, fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica e cuidado, usem cabos de qualidade na especificação de suas instalações.